Você já se perguntou, será que eu tenho um toque ou manias? Você já viu uma pessoa que tinha hábitos muito excêntricos e achou que ela poderia ter toque? Quer saber a diferença entre essas duas coisas? Então fica aqui que nesse vídeo eu vou te explicar qual a diferença entre toque e manias. Olá pessoal, Pedro aqui novamente. Já faz um tempinho que eu não falo sobre transtornos mentais, eu venho falando sobre outras temáticas. Eu acho que a última vez que eu falei sobre isso foi justamente quando eu citei aqui fobia social juntamente com o psicólogo Rondinelli Nascimento. E aí, lá no meu Instagram, @psipedrolucas, se você ainda não segue, vai lá e começa a me seguir. Eu abri uma caixinha de perguntas pedindo para que vocês sugerissem temas e uma das minhas seguidoras trouxe o seguinte questionamento: Pedro, qual é a diferença de toque para manias? Como é que eu consigo diferenciar? E eu achei essa pergunta uma pergunta excelente e por isso eu decidi fazer esse vídeo aqui para explicar para vocês qual a diferença entre essas duas coisas. Eu vou primeiramente explicar o que é toque e eu acredito que enquanto eu explico o que é toque, algumas dúvidas já vão sendo sanadas. Vamos lá, o que é toque afinal de contas? O transtorno obsessivo compulsivo, que tem essa sigla, né, TOC, que a gente chama de toque, é um transtorno mental, um transtorno psiquiátrico que afeta aproximadamente 4 milhões de brasileiros. É um transtorno que se caracteriza principalmente por duas questões: obsessões e compulsões. As obsessões são pensamentos intrusivos, pensamentos desconfortáveis, pensamentos em que a pessoa não quer pensar, mas acaba pensando de forma muito automática, que traz preocupação, traz angústia, traz um senso de dever para aquela pessoa. As compulsões são comportamentos que decorrem, que são consequências dessas obsessões. Então, para ficar claro, né? Uma pessoa tem o comportamento compulsivo de abrir e fechar a porta de casa 7 vezes, porque ela acha, e aí vem o aspecto da obsessão, o aspecto do pensamento, que se ela não fizer isso, a mãe dela vai morrer, por exemplo. Então perceba, existe um ritual comportamental, que esse ritual nós chamamos de compulsão, e existe um pensamento obsessivo, que nós chamamos de obsessões, e a junção dessas duas coisas é que caracteriza o transtorno obsessivo compulsivo. E como eu já falei em vídeos anteriores, o que é um transtorno? É algo que transtorna a vida de uma pessoa. O toque é algo que é extremamente incapacitante, inclusive a OMS, a Organização Mundial de Saúde, caracteriza o toque como um dos 10 transtornos mais incapacitantes que existem. Por quê? Porque a pessoa perde muito tempo com isso. Imagina aí uma pessoa que chega atrasado no trabalho com frequência, ou às vezes não consegue nem ir trabalhar, não consegue nem sair de casa, porque está tão preocupada em ficar olhando se deixou a boca do gás aberta, em ficar olhando se deixou alguma janela aberta e vai e volta várias e várias vezes. Inclusive, queria abrir um parênteses, tem um filme chamado Toque Toque, que é excelente para você entender mais ou menos como funciona esse transtorno. Fica aí como indicação. Eu já indiquei esse filme, na verdade, quando eu fiz a indicação dos filmes de psicologia ou filmes que retratam psicologia, tá aqui nesse card também. Naquele filme você consegue perceber uma das personagens com o transtorno obsessivo compulsivo, especificamente voltado para essa preocupação em fechar e abrir e não deixar, na verdade, a porta aberta. Então, é um transtorno extremamente incapacitante porque faz com que a pessoa perca muito tempo, gera muita angústia, faz com que a pessoa não consiga trabalhar, não consiga se relacionar bem e começa a aparecer a partir dos 20 anos. Os estudos mais recentes têm demonstrado que os sintomas do toque, eles aparecem ali no início da fase adulta. Então, a partir dos 20 anos, você consegue perceber mais essas características nas pessoas. Tá gostando desse conteúdo? Esse canal aqui, que já existe há quase 2 anos, fala sobre diversos assuntos relacionados à saúde mental, psicologia, transtornos mentais. Então, se você tá gostando, deixa o seu like e aproveita para se inscrever também, para ficar atento e ligado aos vídeos que a gente sempre tá postando aqui nessa temática, beleza? Então, pessoal, já dá para ter uma ideia de que toque é uma coisa que algumas pessoas têm, mas não todo mundo. Por quê? Porque essas preocupações excessivas, esses medos de deixar alguma coisa aberta, deixar o gás ligado, é um medo que afeta quase todo mundo, mas uma pessoa que não tem toque, ela basicamente vai lá, olha, no máximo
2 vezes e vai fazer aquilo que tem que ser feito, vai seguir sua vida. No toque, não funciona bem assim porque a pessoa ela não consegue se desligar. É como se o cérebro da pessoa que porta o toque sempre tivesse atento a um sinal de perigo. Ele nunca conseguisse se desligar de uma possível ameaça. E é por isso também que o toque está muito relacionado à ansiedade, porque essas obsessões e esses comportamentos ritualísticos que são as compulsões geram extrema ansiedade. A pessoa fica se sentindo altamente preocupada, angustiada, e uma pessoa que tem apenas manias não passa por isso. E aí, já diferenciando, a mania ela não é exatamente uma compulsão, porque todo mundo tem seus hábitos, todo mundo tem uma espécie de superstição. Eu, você, sua esposa, sua irmã, seu marido, qualquer pessoa. Todos nós temos certos hábitos. E aqui vale até um adendo, porque a mania, na verdade, em termos psiquiátricos, ela é uma fase daquilo que nós chamamos de transtorno bipolar. É outro tipo de transtorno. Então, no transtorno bipolar nós temos 2 fases, a mania ou hipomania, dependendo do tipo de transtorno bipolar, e a depressão. Gostaria apenas de fazer esse adendo porque a mania para a psiquiatria é uma coisa e para o senso comum é outra. Então, para o senso comum, o que são manias? São hábitos, são formas de fazer ou de lidar com uma situação que cada pessoa tem. Um jogador de futebol, alguns são muito supersticiosos, né? Então, o que eles fazem? Eles têm o hábito ou a mania de entrar com o pé direito no campo, para que ele não vá se contundir, para que ele possa marcar um gol, enfim, para que ele jogue bem. Então, isso é uma mania para o senso comum. Mas qual é a grande diferença? Qual é o principal fator que diverge aí? É que enquanto que as compulsões, elas afetam a vida do portador, elas causam um transtorno, uma angústia, uma ansiedade, na mania não. Eu, por exemplo, tenho uma mania que é muito característica aqui dos nordestinos. Eu odeio deixar a sandália desembocada. Aqui a gente tem o costume de dizer que deixar a sandália desembocada é permitir que a mãe morra. Um negócio assim. Então eu aprendi isso desde criança, eu odeio. Mas não é uma coisa que vai me impedir de trabalhar. Não é uma coisa que vai me impedir de fazer outra atividade, porque eu vou ficar o tempo todo pensando naquilo ali. Não. Se eu puder, eu vou desembocar, porque eu fico desconfortável. Mas tudo bem, tipo assim, vida que segue. No toque não, a pessoa simplesmente não consegue fazer aquela atividade. E aí vem a questão da evitação. Eu falei sobre a evitação no vídeo que eu produzi, também tá aqui no card, sobre o ciclo da ansiedade. Que quando uma pessoa tem muita ansiedade em determinado contexto, ela tende a evitar aquela situação. Isso acontece muito com o toque. O toque até pouco tempo atrás era considerado um transtorno de ansiedade, inclusive. Só a partir dessa versão do DSM-5, que é a versão mais atualizada, que ele deixou de ser um transtorno de ansiedade e se tornou um outro tipo de transtorno. Mas até pouco tempo era um transtorno de ansiedade. Por quê? Porque o portador de toque, ele vai evitar aquela situação que lhe causa ansiedade. Então, por exemplo, se o cara acha que pisar numa risca vai fazer com que uma catástrofe aconteça, ele vai evitar a todo custo pisar naquela risca. Se o cara acha que pegar um avião vai significar alguma catástrofe acontecer, ele vai deixar a todo custo pegar o avião. Só qual o grande problema disso, eu falo no ciclo da ansiedade, é que às vezes a gente precisa lidar com algumas situações. Às vezes a gente só tem um caminho para fazer na ida ao trabalho. Às vezes a gente só tem uma forma de lidar com um desafio que se apresenta no dia a dia. E aí você começa a perceber o quanto que o toque pode se tornar incapacitante para o portador dele. Então, para ficar ainda mais claro, é considerado compulsão o comportamento ritualístico que ocupa mais de 1 hora. Então, a pessoa ela tem que estar mais de 1 hora pensando ou agindo de uma determinada maneira para que esse comportamento seja considerado uma compulsão. Isso já é uma diferença grande de uma mania. Você deve ter suas manias, mas eu acredito que você não gasta 1 hora preocupado fazendo aquelas manias. Alguns exemplos clássicos de compulsão, e aí sim você pode começar a ligar o sinal de alerta caso você apresente alguns desses comportamentos ritualísticos. A questão da extrema preocupação com a limpeza, que muitas vezes decorre de um pensamento obsessivo por
contaminação, e aí você já começa a perceber o quanto que essa pandemia se tornou muito problemática para quem tem toque, para quem realmente é portador desse transtorno. Então, essa preocupação excessiva de não se contaminar e fazer com que a limpeza seja uma constante a ponto da pessoa gastar horas lavando a mão, até machucando muitas vezes a mão por causa do produto de higiene. Uma preocupação excessiva por simetria. E preste atenção, simetria é algo que traz uma certa paz, um certo conforto para qualquer pessoa. Quase todos os indivíduos gostam de imagens simétricas, mas o portador do toque, ele simplesmente não consegue fazer outra coisa enquanto aquilo ali está assimétrico. Então ele precisa a todo custo ir lá, ajeitar, perder tempo com aquilo ali. E aí ele acaba se prejudicando com a questão das metas, com a questão dos prazos. Então essa preocupação excessiva por simetria também é uma outra obsessão muito comum. Existe um toque que a gente chama de toque religioso, que são os pensamentos tabus que a pessoa fica tentando evitar a todo custo, não permitindo que pensamentos obscenos ou blasfemos venham à cabeça. Então isso é outra característica muito comum. A questão da segurança, né, de uma pessoa ficar constantemente fechando a porta ou checando se a porta está fechada, checando se o ferro está desligado, checando se a boca do fogão está desligada. Tudo isso são exemplos de compulsões. Se você tem alguma dessas, não se desespere. Existe tratamento para isso. Qual é o tratamento? Psicoterapia, via de regra, terapia cognitivo-comportamental. Também já falei sobre essa abordagem aqui no canal diversas vezes, vou deixar os cards aí para você assistir. A TCC tem se demonstrado uma abordagem extremamente eficaz para o tratamento do toque, porque lida com a exposição. Na exposição, o paciente ele vai entender, através de um ambiente seguro, que ele pode enfrentar os objetos dos seus medos, aquilo que lhe causa desconforto, ansiedade. As técnicas comportamentais se aplicam muito bem a isso. Mas, via de regra, também é necessário o uso de antidepressivos, o uso de medicamentos de recaptação de serotonina. Então, medicação aliada a tratamento reduzem muito os sintomas do toque. Não significa que a pessoa nunca mais vai ter algum problema relacionado ao toque. Pode ser que eventualmente a pessoa sofra com o toque ainda assim, mas se você busca o tratamento psicoterápico e o tratamento medicamentoso, é muito possível que você tenha uma melhora na sua qualidade de vida absurda. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, gostou? Chegou até aqui? Poxa, deixa teu like. Isso fortalece demais esse canal. Nós ainda somos um canal em crescimento. Então, likes e inscrições são sim muito importantes. Não se esquece de me seguir no Instagram, @psipedrolucas, até porque esse tema foi sugerido por lá. Eu realmente atendo aos pedidos de vocês. A gente se encontra então na próxima semana. Um grande abraço e lembre-se, não ache que só porque você tem algumas manias você tem toque. Toque é uma doença séria que precisa de tratamento e você precisa buscar caso você tenha. Um grande abraço.